Jesus é o meu guia e ao longo do caminho sua mão carinhosa me ampara de mansinho. Jesus é o meu pastor, caminho sem temer, e a força de seu amor me fará reviver. Jesus, suave amigo, é a minha esperança, só Ele me faz crer em dias de bonança, e tendo ao meu lado seu vulto a me guiar, por certo hei de alcançar a minha redenção. Jesus, Jesus, contigo em doce comunhão, e levar aos ombros a minha própria cruz, para o céu atingir. Jesus, Jesus, contigo dia hei de sorrir. Então, podemos começar? Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos na reunião virtual aqui do Lar de Teresa, onde agradecemos a oportunidade de estarmos todos juntos em pensamento, mas muito feliz por estarmos aqui. Como fazemos todas as segundas-feiras, estudamos alternadamente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Hoje vamos estudar o tema O Divórcio, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 22, itens 1 a 4. As reflexões dessa noite nos será trazida pelo nosso irmão muito querido, Moisés Santos, do Centro de Educação e Orientação Espírita, Jesus Gonçalves. Seja muito bem-vindo, Moisés. Muito obrigado, todos queridos e queridas, irmãos e irmãs do Lar de Teresa. Muitas saudades. Envio vibrações de amor e luz para todos. As saudades são nossas. Então, vamos agora à nossa página inicial, que está no Livro da Esperança, de Emmanuel, Psicografia Francisco Cândido Xavier. Vamos acompanhar a página inicial. Uniões de provas. Não separe o homem o que Deus ajuntou. Jesus, no Evangelho de Mateus, seu capítulo 19, item 6. Quando Jesus disse, não separe o homem o que Deus ajuntou, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei mutável dos homens.
capítulo 22, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Aspiras à convivência dos espíritos de eleição, com os quais te harmoniza agora. No entanto, trazes ainda na vida social e doméstica o vínculo das uniões menos agradáveis que te compelem a frenar impulsos e a sufocar os mais belos sonhos. Não violentes, contudo, a lei que te preceitua semelhantes deveres. Arrastamos do passado ao presente os débitos que as circunstâncias de hoje nos constrangem a revisar. O esposo arbitrário e rude, que te pede heroísmo constante, é o mesmo homem de outras existências, de cuja lealdade escarneceste, acentuando-lhe afeição agressiva e cruel. Os filhinhos doentes que te desfalecem nos braços, cancerosos ou insanos, idiotizados ou paralíticos, são as almas confiantes e ingênuas de anteriores experiências terrestres que impeliste friamente às pavorosas quedas morais. A companheira intransigente e obsidiada, a envolver-te em farpas magnéticas de ciúme, não é outra senão a jovem que outrora embaíste com falsos juramentos de amor, enredando-lhe os pés em degradação e loucura. Os pais e chefes tirânicos, sempre dispostos a te ferirem o coração, revelam a presença daqueles que te foram filhos em outras épocas, nos quais plantaste o espinheiral do despotismo e do orgulho, hoje contigo, para que lhes renoves o sentimento ao preço de bondade e perdão sem limites. Espíritos enfermos, passamos pelo educandário da reencarnação, qual se o mundo, transfigurado em sábio anestesista, nos retivesse no lar, para que o tempo, a feição de professor devotado, de prova em prova, efetue a cirurgia das lesões psíquicas de egoísmo e vaidade, viciação e intolerância que nos comprometem a alma. À frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-las de ânimo firme. Divórcio, retirada, rejeição e demissão, às vezes, constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre não passam de moratórias para resgate em condições mais difíceis, com juros de escorchar. Ouçamos o íntimo de nós mesmos. Enquanto a consciência se nos aflige, na expectativa de afastar-nos da obrigação perante alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. Emmanuel. E assim, vamos serenados, trazendo à nossa tela mental a doce figura do nosso Mestre Jesus. Senhor, fica conosco nessa noite, ampliando os nossos horizontes, o nosso entendimento, pois sabemos, tu és a chave, o roteiro seguro para a nossa caminhada, para a nossa evolução. E só estamos tristes e perdidos quando nos afastamos do seu amor e da divina paternidade celestial. E assim, vamos envolvendo o nosso Moisés nas doces vibrações da noite,
para que Ele nos traga as reflexões que nós precisamos ouvir nesse momento. E assim, em muita gratidão, pedimos permissão aos mentores do Lar de Teresa, Antônio de Aquino, Teresa, Emmanuel e tantos outros, a Jesus, nosso Mestre Maior, mas sobretudo ao nosso Pai Celestial de amor e bondade, a permissão para iniciarmos de nossa parte o estudo da noite de hoje, em muita paz. Graças a Deus. E assim, Moisés, vibrando para que essa noite seja muito proveitosa para todos nós, a palavra é sua. Muito obrigado, mais uma vez, caríssimos e caríssimas, irmãos e irmãs de Ideal Espírita, do Lar de Teresa, com quem consagramos, comungamos de recursos desse entendimento que o Espiritismo proporciona, que é o código de libertação e entendimento das palavras do Cristo. A lição de hoje, ela requer uma condição de desenvolvimento e maturidade no aspecto em que cada um de nós deve estabelecer como concurso, de um modo geral, para todos os ensinamentos do Cristo. Fazer a distinção entre espírito e matéria. Não espírito indivíduo, mas espírito elemento. E matéria, propriamente dita, considerando o elemento que distingue desse do qual associamos-nos para promover a união com o corpo físico e, portanto, estabelecer o concurso do gênero de provas do qual estabelecemos com a espiritualidade superior para reencontrarmos-nos conosco mesmo e também com todos aqueles com os quais devemos estabelecer o concurso legítimo da fraternidade, da caridade, do amor que vai se desenvolvendo na medida em que vamos tomando consciência do Evangelho de Jesus em nossas vidas. E também uma outra questão muito delicada, que é fazermos a distinção entre justiça humana e justiça divina. Então, o tempo todo, Jesus é tentado pelos fariseus. No início do capítulo 22, logo no item 1, Allan Kardec, que trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo a proposta de apresentação da moral do Novo Testamento e, portanto, consagra esta condição como sendo unânime de todas as crenças e que seria a solução de todas as seitas, encontrando seus próprios recursos de libertação, conforme ele diz na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, desdobrando as leis morais da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a obra básica que todos nós devemos a ter inicialmente como contato, conhecimento, estudo constante. O Divaldo Pereira Franco uma vez disse isso para Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, eu já li o Livro dos Espíritos 13 vezes. E a mentora disse para ele, então agora você vai estudar, porque você já leu, agora falta estudar. Então, estudar é a permanência, é a conexão, é a frequência que nós fazemos para fazer dos ensinamentos de Jesus, dos seus prepostos, dos seus emissários, dos instrutores da humanidade, fazer lembrar a sua essência, em conexão. Então, não vamos nos colocar naquela postura de essa parte do Livro dos Espíritos eu já li, ou essa parte do Evangelho eu já estudei, eu não preciso ler de novo. A questão não é se vai ler de novo ou se já sabe. A questão é, estamos em permanência com Cristo? Porque foi isso que ele afirmou, aquele que permanecer em mim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Essa segunda parte da sentença todos conhecem, mas antes dela tem essa outra, né? Aquele que permanecer em mim. Porque se nós não permanecermos nele, a instrumentação desses recursos libertadores não serão ferramentas para as nossas escolhas. Então, a apresentação de Emmanuel no início do preparo, aqui estabelecido, o Livro da Esperança, que são comentários de Emmanuel quando Chico Xavier estudava o Evangelho, e no final ele mesmo vinha trazer o seu parecer também no concurso de apoio, somando ao grupo a sua perspectiva na psicografia de Chico Xavier. Então, até uma dica para nós fazermos o culto do Evangelho no lar. Você pode pegar o Livro da Esperança e seguir capítulo após capítulo, porque lá tem a indicação do Novo Testamento, o capítulo e o item do Evangelho segundo o Espiritismo que você pode abordar naquele dia que abrir para estudar o Evangelho. Assim você vai ter a perspectiva de Emmanuel e o capítulo que está relacionado para, então, compreendê-lo melhor. Então, o espírito superior é assim, ele tem uma experiência grandiosa. E nós temos que fazer uso dessa experiência. Então, quando ele nos convida a enxergarmos a nós mesmos e a todos que nos rodeiam como espíritos, agora eu estou falando de indivíduos, não do elemento. E essa é uma diferença também importante ao estudar o Livro dos Espíritos. Espírito, matéria e Deus. A Trindade universal são elementos. Espírito como indivíduo é a mesma palavra, mas agora refere-se à individualidade. Quando nós nos enxergamos como individualidades imortais, que tivemos um princípio e não teremos fim, e que somos o resultado hoje de diversas existências vinculados, mesmo espírito, vinculados em diversas personalidades. A reencarnação é a personalidade. E o indivíduo é o espírito. Então, com essa perspectiva, nós vamos estabelecer facilitações de recursos na distinção entre espírito e matéria, elementos, justiça humana e justiça divina. A justiça humana, ela estabelece em sua ideia abrangente, costumeiramente, a postura de uma concessão ou de um constrangimento para estabelecer a ordem. Não obrigatoriamente está acompanhado de mecanismos educativos. Raramente está. A justiça divina, ela atua soberana sobre todas as leis estabelecidas do que está no pensamento humano, do que virá no futuro, abrangendo todos os elementos, espírito e matéria. Então, enxergar-se como espírito é preparar-se para entender a justiça humana, a justiça divina, melhor dizendo, e entender a justiça humana como temporária, em ensaios para a realização pessoal e a superação de cada um de nós, dentro da lei de causa e efeito, dentro da condição de misericórdia que está associada à justiça divina. As leis de Deus são aplicadas com misericórdia. E a sua misericórdia está conectada à justiça divina. Uma não existe sem a outra. Então, não há condenação. Há sempre oportunidade para a retificação. Por isso, esses reencontros. A união conjugal é um desses mecanismos. Muitos espíritos, conta o livro Nosso Lar, se encontram no Parque das Águas. São espíritos afins. São espíritos que se conhecem por muitas encarnações, que desenvolveram grande afetividade. São almas que se entendem pelo olhar, que vibram de tal forma que uma sente a presença da outra ao se aproximar. E guarda experiências de saudade, de conexão e de luz que sustenta os motivos de esperança.
A esperança é o resultado de uma experienciação de fé, de contato, de planejamento executado, de convívio, de intimidade, mas que depois, por mecanismo de separação e continuidade, por outros objetivos, nós às vezes nos afastamos das pessoas que mais amamos para reencontrar aquelas que ainda não aprendemos a amar. Nós temos muitos espíritos conectados a nós que constituem a nossa família espiritual. Desse mecanismo de conexão, de esperança, lembrança e sustentação emocional que trazemos na intimidade, de alguém que amamos e não sabemos quem é, ou de um lugar que existe que eu gostaria de estar, mas não sei onde é e tenho saudade, são recursos que trazemos do inconsciente, gravados na intimidade, que estabelecem a chama da esperança. Porque ter esperança é ter fé naquilo que não se enxerga, naquilo que não se sabe, mas que aprendemos a sentir. Mas então por que reencarnamos para nos unirmos nessa proposta, às vezes programada, raramente programada? A maioria das uniões é o capítulo do Livro da Esperança de Emmanuel. Uniões de provas. São raras as uniões felizes. São raras as uniões por afinidade, por comunhão íntima e de condições favoráveis de convivência, aquela alegria incontida constantemente. Raríssimo na Terra. Então, as nossas uniões geralmente são com aquelas pessoas com as quais, de alguma maneira, nós enganamos, desviamos, prometemos e não cumprimos, decepcionamos, causamos constrangimento pelo uso da palavra, por não termos cumprido com o dever paterno ou dever materno no momento do nascimento de uma criança, por termos abandonado a pessoa sem sequer ter estabelecido um concurso de explicação. A lei divina nos permite e nos faz nos reencontrarmos. Então, antes de nós pronunciarmos uma sentença, e geralmente assim o fazemos nos momentos de raiva e até de exacerbação da raiva, nas culminâncias do ódio, que é o que tem levado muitas pessoas a cometer o feminicídio. E muito mais ainda nesses momentos em que estamos confinados, agora pouco a pouco nos libertando, algumas casas espíritas já estão voltando. O próprio Conselho Estadual Espírita do Rio de Janeiro, CERJ, já conferiu a responsabilidade de cada casa como diretriz, sentindo-se o grupo emocionalmente fortalecido, em condições ou não, para retornar com cuidados, com afastamento, com higienização, porque os recursos da Casa Espírita são do Laboratório do Mundo Invisível, previamente estabelecidos num local totalmente diferenciado das nossas casas. Nós temos que nos encorajar para voltar. Temos que nos dispor, aos poucos, a realizar presencialmente nossas reuniões. Principalmente quem já tomou as 2 doses da vacina. Mas fica a cargo de cada direção, de cada grupo, assim proceder. Porque com esses recursos, nós nos encorajamos, nós nos fortalecemos, nós nos sentimos mais seguros, para que diante da exacerbação do ciúme, que é aquela ideia de posse, aquela visão
de que não existe uma pessoa com características que estão sendo delineadas, não de agora, mas do passado. Então, a pessoa que exacerba o seu ódio, que desconfia, que é insegura, e que associa a violência da palavra por conta da sua insegurança, ela está trazendo à tona aquilo que traz na intimidade. E se nos alcançou em cheio, é responsabilidade nossa. E então, por desejar a perfeição do relacionamento, muitos propõem o divórcio. Por diversas questões, pela infidelidade conjugal, pela incompatibilidade, até do diálogo. E aí, é oportuno, e Chico Xavier foi perguntado no Pinga Fogo sobre isso, com relação ao divórcio. E a resposta dele é altamente consoladora. Porque Deus não permitiria que o casal reencontrasse mais tarde, uma encarnação à frente, melhor preparado para poder edificar-se um ao outro numa concessão de doação. E ele diz o seguinte: se você quer se casar para ser feliz, não se case. Mas se você quer se casar para fazer alguém feliz, case. Olha como é a nossa condição, né, de encarnados nas uniões de provas. Se nós desejarmos o par perfeito, desejarmos a comunhão perfeita, o café na cama todos os dias, as flores todos os dias, os poemas, músicas, o perfume, a melhor roupa, o melhor diálogo, o beijo fraterno, o sorriso constante, nenhuma reclamação, nenhuma adversidade, a predisposição para a intimidade, independente do momento, não existe. Isso é a nossa ilusão de querer, egoisticamente, estabelecer um concurso de satisfação pessoal que até a reunião das provações não permitem. Mas não que isso não exista. Mas no momento, para nós, nos cabe a reabilitação. Porque, como Emmanuel falou, os nossos pais podem ser aqueles filhos que nós tiranizamos, que nós ensinamos o mal, pelo mau exemplo. E hoje são nossos pais e não apresentam a expectativa de educação adequada, ou não temos a comunhão e a afinidade para dar um abraço, às vezes, no pai e na mãe. Ou a esposa, ou o esposo, que abandonou, que foi levado à loucura, são palavras de Emmanuel. As nossas decepções podem ter causado níveis de enfermidades mentais. E hoje, o companheiro ou a companheira, filho, a filha, o pai ou a mãe, reencontram-se em nova personalidade. O espírito é o mesmo, mas a justiça divina está lá, aguardando o restabelecimento. E os fariseus tentam Jesus. Pode se separar por qualquer motivo da sua esposa? Jesus, ele não confirma essa possibilidade. Ele diz que foi por causa da dureza dos nossos corações que o profeta Moisés, e isso nós temos que fazer essa distinção entre o médium Moisés, que deu a comunicação direta, voz de escrita direta. O primeiro livro que se tem notícia que existiu foi um livro de pedra, os 10 Mandamentos. Chico Xavier também disse isso no Pinga Fogo. O primeiro livro que se tem notícia conhecido é um livro de pedra. É o livro de Moisés, os 10 Mandamentos. O primeiro código de ética e moral que se conhece.
do legislador humano Moisés, que permitiu que, se alguém te roubasse, que você pudesse também roubar o outro, que alguém te fizesse o mal, fizesse o outro, olho por olho, dente por dente. Isso é lei humana. Carta de divórcio permitida por Moisés, lei humana. Mas nós, humanos, estamos ensaiando recursos, estamos propondo-nos a restabelecermos perante a própria consciência. Por isso, não se deve desposar o companheiro ou a companheira por qualquer motivo. É preciso treinar o perdão. É preciso se reconhecer responsável por aquelas condições. Não que vamos nos permitir aos abusos. Porque nós temos o direito de nos apresentar com o pedido de respeito. Não justifica a continuidade do mal por alguém ter recebido o mal. Por isso, não vamos nos permitir ao enfraquecimento da personalidade e nos tornarmos fracos e factíveis de receber toda a demonstração sem uma condição justa. Com serenidade, com equilíbrio, respeito. Vamos viver com respeito, para que com respeito possamos cumprir o nosso dever e aprender a amar a pessoa que Deus colocou na nossa vida. Que às vezes chega, não dá certo, divórcio, a pessoa se casa novamente, aí tem os filhos do primeiro casamento e do segundo, da nova cônjuge, e é uma nova família, um desafio ainda maior, que é a realidade de muitos de nós. Mas no princípio não foi assim, Jesus disse para os fariseus. No princípio não foi assim, porque antes de estabelecermos a exacerbação do orgulho e do egoísmo, nós não tínhamos todo esse comprometimento com a lei divina. Ah, então eu não nasci para ser feliz. Mas a felicidade não é desse mundo. Mas eu posso fazer alguém feliz. Porque aí eu vou seguir o que Jesus ensinou. Faça para o outro o que você gostaria que te fizesse. Toda a lei e os profetas aí se encontram, estabelecidos como concurso de libertação. Então eu posso ser aquele que vai renunciar mais, que vai silenciar mais, que vai servir mais, que vai tornar-se mais útil, que vai apresentar a satisfação de viver e a gratidão de estar reunido no desafio do restabelecimento com quem nós temos que reatar atos, porque são os nossos inimigos do passado reencontrando-nos. Mas eles não querem sair de perto de nós, porque a lei de Deus está escrita na consciência. Então, mesmo eu tendo recebido mal de alguém, e hoje reconheço isso, sentindo a presença da pessoa, olhando nos olhos dela, eu preciso superar isso, eu preciso perdoar. Porque não é à toa que eu também estou a caminho. Porque se essa reabilitação não acontece, ou eu vou postergar para acontecer depois de outra maneira, aí às vezes o espírito nem reencarna mais como companheiro e companheira, formando um casal, vem como filho, como filha. Aí nasce aquela filha que esteve na intimidade do pai, em outra encarnação, como marido e mulher, e aí quer dormir no meio do pai e da mãe, não quer sair de lá. Eu é que mando aqui, eu é que sento aqui, eu quero a comida assim, eu quero assado, eu quero isso, eu quero aquilo. Minha filha, nessa encarnação, você é minha filha. O pai tem que dizer para a filha isso. Isso é visão de espírito. Nós temos que nos apresentar como espíritos uns aos outros.
não precisa temer repercussões. O que ela vai pensar? Como é que ela vai se sentir? Eu dizer isso para ela agora, você é minha filha. Basta dizer isso que vai vir à tona um choque de consciência. Porque o casal agora precisa se restabelecer. E a filha não é mais aquela amante do passado, agora é filha. E o pai também não tem o direito de estabelecer concurso sexual, porque era amante. Agora é filha. Aprender a ter respeito. Enxergar ali um espírito sob a sua guarda, diante do seu exemplo, e apresentar de uns para com os outros, na família, Jesus. Nós temos que apresentar Jesus. A nossa crença tem que ser colocada de uma forma espontânea, sem exageros, sem violência, sem fanatismo. Nessa encarnação, eu escolhi Jesus para viver. Vamos conhecer Jesus? Vamos orar juntos? Quem sabe os ânimos aqui não se acalmam. Os mensageiros de Deus vêm nos visitar e nos dar fortalecimento para encararmos as consequências que plantamos de uma forma mais adequada e mais apropriada. Então, antes de pensarmos em estabelecer uma separação e usarmos o concurso da lei humana por conta de desgostos frequentes, vamos tentar saber se dentro desses desgostos também nos falta a nossa parte para que eles não se estabelecessem. Porque nós podemos também ser claros e diretos. Você quer me perdoar dessa vez? Até quando você vai manter essa postura equivocada de uma visão de quem você enxerga? Eu não sou mais. Eu sou outra pessoa hoje. Hoje eu sou um homem de bem. Hoje eu sou um pai de família. Hoje eu sou uma pessoa capaz de sacrifícios em favor da família. A família vem primeiro. O evangelho começa em casa. Você não está me enxergando como uma nova criatura? Por favor, me perdoa. Esses diálogos reportam-se ao espírito. Pode dar certo. Mas se houver um nível tão grave a ponto de existir violência física, as crianças não merecem assistir todo esse processo. É melhor o divórcio. E mais tarde, amadurecidos em outra encarnação, mais adiante, com os recursos da justiça divina, talvez mais difíceis do que agora, nos permita nos reencontrar, porque a lei é de amor, justiça e caridade de sempre. Que Jesus seja o exemplo da sua vida. Que ele esteja no seu coração. Não se deprecie, mas reconheça-se como enfermo da alma. E eleja Jesus como médico. E não enxergue mais o companheiro ou a companheira como a ilusão daquele que vai te trazer a felicidade, mas aquele com quem você vai estabelecer concurso e comunhão para desenvolver oportunidades de satisfação, de servir, de ser útil, de renunciar, de ouvir mais do que falar. Não é necessário ter razão em tudo. É melhor viver em paz. Para completarmos essa etapa e, quem sabe, mais tarde, encontrarmos com aqueles que amamos e merecer uma união conjugal feliz. É o que eu desejo a todos. Muita paz. Grande abraço para todos. Obrigado, Moisés. Lindas reflexões para nós. Muito aprendizado, né? Todas as reflexões que a gente recebe às segundas-feiras. Obrigada pela sua exposição, pelo seu tempo de estar aqui conosco. Muito obrigada. E gostaríamos também de agradecer a todos que estiveram conosco nesses momentos, virtualmente, e convidá-los para a próxima segunda-feira,
dia 3 de outubro, onde o tema será de Allan Kardec aos dias atuais. O nosso expositor será o nosso querido João Aparecido. Vamos então nos envolvendo nessa paz, indo para o final da nossa exposição com a nossa prece de encerramento. Jesus, amado Mestre, amigos da espiritualidade, com profunda gratidão, vamos finalizando essa exposição, unindo também os nossos pensamentos como um feixe de luz para envolver a todos nessa harmonia que sentimos em nosso coração. Sabemos que só o amor cobre a multidão dos pecados. Envolvidos a todos, principalmente aqueles que passam por dificuldades, ansiedade, depressão, perda de entes amados, que possam sentir essa vibração, essa doce luz serenando a cada coração. E assim, em nome dos queridos mentores do Lar de Teresa, em nome de Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, pedimos de nossa parte a permissão para encerrar o estudo da noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Graças Recanto de paz, oásis no turbilhão, felicidade inundando o coração, braços e abraços de irmãos em louvor. Lar de Teresa é amor, alvorecer, farol na escuridão, escola levando a iluminação, mãos que se unem pra ajuda a estender mais sentimento e saber. Lar de Teresa é aprender. Doce Teresa, meiga inspiração, teu lar amparo e consolação. Laços irmãos, família é o que traduz. Deus abençoe esta